Fala pessoal, Simon Veiga aqui, criador do TDAH pra gente grande, graduando em psicopedagogia. Hoje eu tô com a felicidade de estar junto com a doutora Marcela Viana. Tem que passar o álcool gel depois, né? Tô com gel aqui, tá, gente? Tô com a doutora Marcela Viana, que é médica psiquiatra. Fala um pouquinho de você. Acho que tá bom, né? Médica psiquiatra. Então tá acostumada a lidar com casos de TDAH. Bastante. Né, doutora? Bastante. Antes de a gente começar esse vídeo, você sabe, eu sei que você é TDAH que tá assistindo provavelmente. Então faz o seguinte, curte o vídeo aí. Vai lá que eu tô te esperando. Se não curtir, eles não curtem, doutora? É. Ele fala, mas curtir, não curte. Curte o vídeo, gente. Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal. E hoje o papo é sobre TDAH e mulheres. Qual que é a relação? Nada melhor que trazer uma médica, psiquiatra, mulher para falar sobre isso. Então, vamos pro vídeo. Doutora, tudo bem? Tudo bom. Que bom que você aceitou meu convite. Ah, gente, tem uma live minha com a doutora aí no meu Instagram sobre isso também. Depois você procura lá e assiste, tá? Que bom que você aceitou o convite pra gente falar sobre isso. É um tema que eu recebo muita pergunta, tá? Sobre, Simon, qual que é a relação da mulher, dos hormônios, como que fica a autorregulação, como que fica a mulher que em muitos momentos não recebe o diagnóstico, né, para começar, que quando tem o diagnóstico tem toda essa questão hormonal envolvida e além disso, numa sociedade onde geralmente a mulher cuida mais do filho, cuida da casa, tem algumas responsabilidades, não é a sociedade que a gente vive, tá, pessoal? Não é todo mundo, mas geralmente isso acontece. A gente vê a situação da mulher com TDAH não levada tão a sério como deveria ser. Sim. Como que a gente pode começar esse papo? Acho que a gente começa pelo que você já mencionou, que eu acho que é o mais importante, né? Que mulheres tendem a ser menos diagnosticadas do que homens. Meninas, principalmente, tendem a ser menos diagnosticadas do que meninos. Muito provavelmente isso se deve ao fato de que as meninas tendem a ter um perfil mais desatento. Não é uma regra, não são todas, mas é uma tendência. E aí o que a gente vê muitas vezes é que assim, a desatenção, ela tende a causar muito prejuízo, mas ela também tende a causar muito sofrimento internalizado, digamos assim, né? Um menino que tem mais a tendência hiperativa é um menino que quebra coisa, é um menino que se machuca, é um menino que não para quieto, que incomoda as pessoas, né? Então acaba tendo essa demanda maior por investigação e tratamento. E a menina que tem o perfil hiperativo também, muitas vezes ela é estigmatizada como Maria Homem. Isso. Não é verdade, Sim, doutor? Que sim. quer brincar com os meninos na rua. Sim. Isso acontece também, né? Acontece. Tem toda essa imagem, isso é uma coisa que acontece muito em relação à fobia social também, né? Tem toda essa imagem bela, recatada do lar, né? Então a menina quietinha, a menina que não fala. Às vezes a menina não tá falando porque ela tá lá tentando organizar os pensamentos dela. Tá lá perdida no mundo da lua, né? Pois é, sim, essa expressão é bem característica, né? Então, a demanda por tratamento acaba não sendo tão frequente, né? Até porque a gente sabe que o TDAH é um transtorno subdiagnosticado, então muitas crianças que teriam uma indicação de avaliação e tratamento, elas não são avaliadas, elas não são diagnosticadas, então elas não são tratadas, né? E crianças com TDAH crescem e viram adultos com TDAH, né? E aí, em mulheres, tudo isso que você falou acaba interferindo, né? Porque muito frequentemente a mulher tá sobrecarregada, tá acumulando uma série de funções, né? Ela é gestora da casa, ela é mãe, ela trabalha, né? Ela quer investir na própria carreira, então ela estuda, ela se capacita. Esse relato da sobrecarga é extremamente frequente em mulheres em geral,
né? A mulher tem essa sensação de que ela precisa sempre provar né, que é capaz e que tem valor. Principalmente numa sociedade machista como a gente vive, né? Mas é outro papo. Pois é, isso dá 10 horas de vídeo. E a mulher com TDAH, isso acaba aparecendo muito porque a função executiva é deficiente. Então, concatenar as atividades, organizar tudo, fica extremamente difícil. Então, é muito comum também a mulher com TDAH a gente notar que a vida da família é caótica. Porque se terceiriza essa responsabilidade, né? A mulher é a responsável. Ela não faz, todo mundo reclama que ela não faz, mas ninguém faz. Então, isso acontece muito, assim. A mulher com TDAH, ela ter isso aparecer como queixas dos outros, como julgamento, né? Você tá me falando, você tá me pintando um cenário aqui. Dá licencinha aqui, ó. Você vai ficar em preto e branco. Já fez? Tá vendo? Não, eu pedi pra fazer uma história, nossa. Você tá me falando, tá me pintando um cenário, doutora, do homem, olha só, vê se você concorda comigo. Eu, homem, TDAH, que muitas vezes a gente terceiriza funções e responsabilidades. Como que essa mulher, com todo esse contexto, vai terceirizar determinadas funções, né? Então, o cenário familiar é todo caótico. Sim. Ela não tem pra quem correr. Ela não tem pra quem jogar, né? Então, a gente às vezes vê, assim, que a criança, né, o filho que esquece material, que vai com o uniforme trocado, que vai com o uniforme do avesso. Se identificou aí? Fala, já para o vídeo aí, já comenta se você tá se identificando o que a doutora tá falando aí. Vai lá. E aí essa sobrecarga, ela agrava o déficit, né? Porque fica uma sensação de estresse que só faz os sintomas aparecerem mais. Tanto os sintomas de desatenção, quanto os sintomas de hiperatividade, que em adultos, por exemplo, tende a ser mais internalizado também, tende a ser uma sensação de inquietude, uma sensação de pensamentos acelerados, uma sensação de dificuldade de organizar os pensamentos, e isso acaba se refletindo muito no humor também. A impulsividade também se reflete muito no humor, né? Então é aquela mulher que as pessoas falam, ai, tá estressadinha o tempo todo, ai, irritadinha, ai, que pavio curto, né? Porque a gente vê esse somatório, né, de toda a questão psicossocial, digamos assim, né, a questão de sobrecarga, de cansaço, de exaustão, junto com os sintomas, né? E é muito louco isso que você falou, doutora, porque o homem, ele ser nervoso, isso tudo, né, às vezes ainda é aceitável, não que seja, olha o que eu tô falando, mas ainda é aceitável. Aí a mulher, devido a uma dificuldade de autorregulação emocional, é taxada de estressadinha, disso ou daquilo, de... essa mulher é doida. Tá de TPM. Tá de TPM, não é verdade? Sim. Vamos entrar pra esse assunto aí, doutora? Sim, a regulação emocional, ela é uma dificuldade no TDAH, né? Regulação emocional necessita de uma integração de uma série de recursos cognitivos, né? Então você tem que avaliar a situação, observar qual foi a reação que aquilo teve em você, né? Nomear a emoção, digamos assim, e produzir um comportamento que expresse essa emoção, né? Para que você consiga modificar o ambiente que gerou aquela emoção, né? Então, por exemplo, alguém me frustra. É muito mais produtivo eu falar, poxa, eu esperava que você fizesse tal coisa, você não fez, isso me deixa muito frustrada. Claro que isso é lindo, né? Isso parece manual, né, de regulação emocional. Podia fazer um download né? Disso aí, de aprender. Pois é, não é tão simples assim pra ninguém, mas enfim, né? É muito mais provável que eu consiga que aquela pessoa não volte a me frustrar se eu comunicar desse jeito, né? Mas isso também tem todo um controle inibitório da raiva que me vem, que me dá vontade de gritar, e fazer aquela conexão de assim, putz, se eu gritar, ninguém vai ouvir o que eu tô falando, só vão notar que eu estou gritando, né? As dificuldades de regulação emocional, elas vão encurtar esse processo, né? Então, ação e reação, é tudo, né? Não tem ali a tomada de decisão, né? Então, isso acaba gerando muito problema. A pessoa se sente frustrada porque ela
putz, por que eu reagi desse jeito? Eu reagi de maneira exagerada, foi desproporcional e não comuniquei o que era exatamente o problema. Tanto, né? Sim, e aí acaba que é uma coisa super comum também, a gente vê que o problema inicial, ele não é mais mencionado. O que vai ser abordado é, ai, por que você gritou? Por que você reagiu desse jeito? Por que você tá nervosa? Por que você tá estressado? E aí, assim, sempre vai ter motivo, né? Então, vão aparecer outras coisas, vão aparecer coisas antigas, né? Enfim, essa dificuldade de regulação emocional no TDAH, ela é responsável por muitos conflitos, assim, conflito interpessoal, conflito familiar, né? E aí, em mulheres, a gente vai ter esse extra de toda uma visão, né? De toda uma expectativa social, de que ela tem que ser a controlada, ela tem que ser a que organiza. Recatada do lar, né? E quando a gente fala, doutora, da relação de TPM, relação hormonal da mulher, de ser mulher e ter o plus do TDAH. É uma combinação. Como que eu recebo muitas perguntas sobre isso, que as mulheres elas buscam entender, porque existe muito pouco relato, muito pouco se fala. A gente fala do TDAH no geral, mas é muito diferente, poxa. Não tem, você não vai encontrar dados expressivos na literatura, né, falando, tipo, por que o TDAH em mulher é diferente, né? Porque TDAH muitas vezes é estudado em populações heterogêneas, é estudado em crianças, onde não existem essas diferenças hormonais, né, de maneira intensa. Perfeito, olha, observe, estudado em crianças onde não existem essas diferenças hormonais. Perfeito. Então a gente não consegue dizer assim, o estrogênio está relacionado. Isso é documentado, por exemplo, em depressão, em ansiedade, né? Apesar de não existir uma certeza, né? Sabemos que muitas vezes os eixos hormonais estão alterados em pacientes com depressão, com ansiedade. A gente não consegue fazer exatamente uma relação de causa e consequência, mas a gente sabe que existe a associação, né? A disforia pré-menstrual, por exemplo, que são essas alterações no humor que acontecem ali no período imediato, assim, né, nos poucos dias antes da menstruação, qualquer mulher pode apresentar uma irritabilidade, uma impaciência, às vezes uma retração, não querer falar com ninguém, né? Se isso for muito intenso, se isso for muito prejudicial, isso pode inclusive caracterizar um transtorno psiquiátrico à parte, né? Mas então, assim, olha essa combinação. Se a pessoa tá naqueles dias em que ela tá mais irritável, com o humor mais flutuante, né? A gente chama isso de humor lábil, né? O humor fica muda de uma hora para outra, né? E de fato o pavio tá mais curto. Isso acontece numa pessoa que tem dificuldade de regulação emocional por base, né? Então é muito comum esse relato de que, cara, na TPM é muito pior, eu fico insuportável, eu falo besteira, eu falo coisas que eu conseguiria me segurar normalmente, que eu aprendi. Sim, atitudes impulsivas, compulsivas também são muito comuns, né? Essa busca por recompensa, né, que o TDAH traz, fica tudo intensificado, né? Então é bem comum ter esse relato, assim, dessa diferença aí da expressão da TPM em pacientes com TDAH. Não tratado, que fique bem claro, né? Não tratado. E, já que você falou do TDAH não tratado, que conselho que você pode estar trazendo aí para as mulheres, mulher TDAH, para mãe TDAH, para esposa? Você não é TDAH, né, doutora? Não sou. Não é TDAH. Porque o pessoal sempre fala assim, a primeira coisa que o pessoal pergunta pra mim quando eu trago alguém pra fazer live ele é TDAH também? Não, doutora, não é TDAH, viu, gente? O que você traz de conselho? Mas já convivi com vários, já convivi mesmo, além, obviamente, de conviver profissionalmente. E não é fácil, né? Não é fácil. Rapidinho. É fácil, gente, conviver comigo? É tranquilo? Doutora, o que você dá de conselho pra essa mãe que tá assistindo a gente, que tá desesperada, que não sabe de que maneira vai agir com o filho, pra esposa que é TDAH, ou então pra mulher que é TDAH, que tem um marido que seja TDAH, pra mulher que assiste a gente, doutora? Procurar ajuda,
sempre, né? Procurar ajuda profissional, entender que procurar ajuda não é sinal de fraqueza, não é sinal de fracasso pessoal, ou acho que, assim, muito importante, não esperar chegar no limite para procurar ajuda. Nós, em geral, estamos sobrecarregadas, nós, em geral, estamos sentindo que precisamos ser as rainhas do planeta inteiro, né? Que tem que provar isso, Sim. que, né? Seja porque se a gente não fizer, ninguém faz, isso é uma questão muito séria. Uou! Né? Seja porque tem essa sensação que né? Assim, é tipo uma mensagem social de que a gente está para trás e que para estar em condição de igualdade a gente precisa se colocar, né? Então, óbvio que a gente entra em questões aí que não são clínicas, que não são médicas, mas não tem como a gente não pensar nisso quando a gente está falando de saúde mental. Quando né? tá falando de comportamento. Exato. Tá falando, né? Então, assim, entender que não tem como dar conta de tudo sozinha, que tá ok delegar tarefas, que não precisa querer que as coisas sejam perfeitas, né? Muitas vezes a dificuldade em delegar passa um pouco por isso também, sim. Assim, tipo, se eu fizer vai ficar muito melhor. Mas caramba, eu vou ter que fazer 15 coisas e ficarem melhores? Por que eu não posso fazer 5 coisas e as outras 10 ficarem ok? Né? Então isso é importante. É importante a gente trabalhar muito. No tratamento a gente faz muito isso, né? Psicoeducação, entender quais são os seus limites, entender quais são as suas dificuldades, porque aí você vai conseguir pedir ajuda, delegar funções, recrutar outras estratégias, né? Então, métodos de organização, aparelhos mesmo, né? Lembrete no celular, agenda, e ter essa consciência, assim, de que não é um defeito não conseguir dar conta de tudo, né? Não é uma falha. Especialmente se houver um diagnóstico que justifique, né? Que não quer dizer que eu vou cruzar os braços e falar, eu tenho um diagnóstico. Exatamente. Eu tenho um diagnóstico, então assim, nada vai ser feito, entendeu? É isso, nada disso, né? O diagnóstico, ele é o ponto de partida para você se responsabilizar pelo que você pode fazer. Perfeito, doutor. Né? E para você entender o que você não pode fazer e isso não te gerar sofrimento. É um processo também, não é uma coisa que você acorda e decide, né? Hoje eu decidi. É um processo de aceitação, né? De entender que assim, caramba, talvez eu seja sempre a pessoa que vai precisar ler uma receita para fazer um bolo. Parece uma coisa banal, tá, né? Tudo bem. Mas, né, muitas mulheres ficam assim, caramba, eu faço o mesmo bolo toda semana e não consigo decorar a receita. Qual o meu problema? Eu sou muito problemática. E às vezes, sabe, é só ver a receita. Mulheres TDAH se sentem inferiores no ambiente de trabalho. Sim. E não visualizam que muito disso, de uma dificuldade que você tenha, não é nem por você ser mulher. Mulher. É por uma dificuldade do próprio transtorno, né, doutora? Uhum. Então tá tudo bem. Sim. Não é isso? Sim, se acolher um pouquinho, né? Fazer um carinho assim de tipo, eu sou falha, eu sou humana, né? Humanos são vulneráveis, humanos são falhos, independente de diagnóstico, né? O diagnóstico, ele vai trazer algumas limitações previsíveis. E aí, olha que beleza, se é previsível, a gente pode intervir. Né? A gente pode contornar. Se é previsível, a gente pode intervir, a gente pode contornar. E o autoconhecimento, se entender, se aceitar e se acolher, passa exatamente por isso, né, doutora? Sim, e por muita informação, né? Entender. Muito bom. Doutora, obrigado, pessoal. Vou deixar aqui na tela o Instagram da doutora Marcela Viana, ela faz um trabalho sensacional, que eu acompanho e eu sou fã do seu trabalho, então obrigado por ter aceitado. Obrigada a você pelo convite. Obrigada. A gente se vê no próximo vídeo.